No caso de hoje, vamos contar a história de uma menina de 13 anos que teve sua vida interrompida por alguém que usou de sua bondade para cometer algo cruel. Hoje vamos falar do caso Lívia Ferreira. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveita e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Lívia e sua família residiam em Mococa, especificamente em um local ainda mais afastado e considerado mais pacato, uma pequena comunidade dentro de uma fazenda. Esta fazenda é de grande extensão e muito renomada na região por sua vasta produção de café. Para otimizar o funcionamento da fazenda e facilitar o deslocamento dos funcionários, uma pequena comunidade foi estabelecida em uma parte do terreno. Essa colônia é composta por funcionários que trabalham na fazenda e vivem em suas casas, onde cerca de 30 famílias residem e desempenham diversas funções na fazenda. Quando não estão em serviço, levam suas vidas normalmente, como se vivessem em um bairro comum. No caso da família de Lívia, as reportagens sobre a história mencionam que sua mãe trabalhava na fazenda, atuando no setor administrativo, sendo uma das funcionárias mais antigas, embora não se detalhe exatamente qual era sua função. Também é dito que Lívia tinha uma irmã que não morava na cidade. Seu pai era caminhoneiro e, na época dos acontecimentos, realizava algumas viagens a trabalho. Dessa forma, quem passava mais tempo em casa era Lívia e sua mãe. Na comunidade todos se conheciam, pois havia apenas cerca de 30 famílias. Todos trabalhavam no mesmo lugar, conviviam entre si e as crianças estudavam na mesma escola. Como a cidade não era muito grande, era comum que as pessoas acabassem se conhecendo devido à rotina. Bom, não há muitas informações sobre Lívia e como era seu comportamento. Apenas sabemos que ela era muito querida na comunidade, sempre alegre e com um sorriso no rosto. Era muito apegada à família e vivia uma vida normal dentro da fazenda. Ela frequentava a escola na cidade, assim como sua mãe, que fazia supletivo. A diferença era que Lívia estudava à tarde, enquanto sua mãe estudava à noite, pois trabalhava durante o dia na fazenda. No dia 2 de setembro de 2019, um dia comum na rotina de Lívia, ela foi à escola durante a tarde e, ao retornar, encontrou sua mãe na entrada principal da fazenda, como de costume. Pelo que pude apurar, aparentemente havia um ônibus que fazia o trajeto da escola até a fazenda. Esse mesmo ônibus era utilizado por Lívia para voltar para casa e por sua mãe para ir à escola. Assim, elas sempre se encontravam nesse breve momento em que uma chegava e a outra saía. Naquele dia, trocaram algumas palavras rapidamente e Lívia foi para casa. Por volta das 9h30 da noite, durante o intervalo da mãe no colégio, elas se falaram novamente, desta vez por troca de mensagens. Aparentemente, nada parecia fora do comum. A aula da mãe terminava por volta das 10 horas e ela geralmente chegava em casa perto das 11. Há informações de que a mãe tentou falar com Lívia após o intervalo, mas ninguém respondeu. Mas não houve nenhum evento naquela noite que pudesse causar preocupações ou fazer com que a mãe suspeitasse que algo estava errado. No entanto, ao retornar à fazenda e se aproximar da entrada de casa, a mãe notou que algo estava estranho. Pelo horário, mesmo em um local tão tranquilo, não era habitual que Lívia deixasse a porta da casa aberta. Naquela noite ela estava sozinha, já que a mãe estava na escola, a irmã não morava lá e o pai estava viajando a trabalho. Embora tenha achado a situação estranha, a mãe ainda não entrou em pânico. Mas ao se aproximar da entrada, notou algumas manchas que pareciam ser de sangue. Quando entrou na casa, deparou-se com uma cena completamente desesperadora. Lívia estava caída no chão, com ferimentos pelo corpo e muito sangue ao seu redor. Imediatamente, a mãe correu até a filha e tentou levantá-la, mas a menina já não respondia. As casas na comunidade eram muito próximas umas das outras, o que rapidamente gerou uma comoção entre os vizinhos. Logo, várias pessoas se aglomeraram ao redor da residência e o socorro médico da cidade foi acionado. Naquele momento, ainda não se sabia se a menina estava apenas desmaiada ou sem vida. Quando os paramédicos chegaram, tentaram reanimar Lívia e prestar os primeiros socorros, chegando a levá-la para o pronto-socorro de São José do Rio Pardo. Infelizmente, Lívia já estava sem vida
quando chegou ao hospital. Os cortes em seu corpo foram causados por um objeto pontiagudo. Durante o esforço para socorrer a menina, algo prejudicial ao caso ocorreu. O local onde ela estava, ou seja, a sala, que posteriormente se tornaria a cena do crime, não foi preservado. Com isso, quaisquer marcas de digitais, pegadas ou outros vestígios que pudessem ter sido deixados no local foram contaminados pelas pessoas que estavam ali tentando ajudar uma mãe desesperada. A polícia foi acionada e uma equipe foi enviada ao local. O que mais chamou a atenção nessa situação era o fato de que, em uma cidade tão tranquila como Mococa, há mais de 2 anos não ocorria um crime desse tipo, especialmente em uma comunidade pacata dentro de uma fazenda onde todos se conheciam. Era algo completamente fora do comum. Outro ponto que despertou a atenção dos investigadores foi a ausência de sinais de arrombamento nas janelas ou portas, o que sugeria que Lívia permitiu a entrada da pessoa em algum momento, ou foi surpreendida com a porta já aberta, permitindo que o agressor entrasse com facilidade. A única coisa que desapareceu da casa foi o celular de Lívia. Embora a cena do crime tenha sido alterada de maneira não intencional, a polícia realizou uma perícia no local e um exame necroscópico foi feito no corpo de Lívia. Ainda em choque com o ocorrido, a família optou por não utilizar a casa onde moravam. As reportagens indicam que os vizinhos foram ouvidos pela polícia, assim como todas as pessoas que tiveram contato com Lívia nos dias em que antecederam o crime. No entanto, não há informações concretas sobre que tipos de dados foram obtidos nos depoimentos ou se havia alguma pessoa com desavenças em relação à família ou à menina especificamente. Como Lívia era uma jovem muito tranquila, não havia sequer uma ideia clara de quem poderia ter cometido um ato tão brutal contra ela. Também não há relatos de que alguém tenha ouvido gritos, sons de luta ou qualquer coisa fora do comum vindo da casa no momento em que tudo aconteceu. Aparentemente, a polícia não teve nenhum avanço nas investigações até que uma verificação fosse realizada. Essa verificação consistiu na análise das redes sociais de Lívia, onde buscou se identificar com quem ela havia conversado recentemente. Durante essa investigação, a polícia encontrou algo inesperado, uma troca de mensagens entre Lívia e um conhecido dela, um rapaz de 19 anos chamado Ivanildo Gomes de Souza, que também morava na comunidade dentro da fazenda. Como era comum na comunidade, eles se conheciam e frequentavam a mesma escola. Embora a troca de mensagens em si não parecesse suspeita, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Ivanildo havia pedido um favor a Lívia. Ele queria que ela lhe emprestasse uma caneta para fazer um trabalho. Embora a solicitação de uma caneta possa parecer trivial, não se sabe se era uma caneta específica ou se Ivanildo tinha uma condição financeira desfavorecida ao ponto de precisar pedir uma caneta emprestada. De qualquer forma, durante a conversa, Lívia, de boa vontade, aceitou emprestar o objeto. Os detalhes das mensagens não foram divulgados oficialmente, então não se sabe exatamente o que foi escrito ou se eles chegaram a manter um contato. No entanto, as matérias sugerem que sim, indicando que eles poderiam ter combinado um encontro para que ela pudesse emprestar a caneta ao rapaz. Assim, entende-se que Ivanildo, além da mãe de Lívia, foi a última pessoa a conversar com ela naquela noite. Ivanildo Gomes de Souza era conhecido na comunidade como uma pessoa tranquila. Ele também trabalhava na fazenda e não havia qualquer suspeita de que pudesse fazer algo contra a família de Lívia ou contra ela mesma. Além disso, pelo fato de Lívia ter aceitado ajudar Ivanildo sem hesitação, parecia claro que ela em nenhum momento se sentiu ameaçada por ele. Quando foi chamado para prestar depoimento, os detalhes do que ele disse não foram revelados publicamente. No entanto, é sabido que, inicialmente, ele negou qualquer envolvimento com o que aconteceu com Lívia. Contudo, Ivanildo parecia não ter percebido ou talvez tenha subestimado a atenção que a polícia daria às marcas em seu corpo. Havia marcas de arranhões no pescoço e nos braços dele, indicando que ele recentemente se envolveu em uma briga. Isso despertou a atenção dos investigadores. Enquanto Ivanildo ainda estava na delegacia, a polícia realizou uma busca em sua casa. E antes mesmo dele admitir qualquer envolvimento, foi encontrado um celular que não pertencia a ele. Posteriormente, foi confirmado que o aparelho encontrado pertencia a Lívia. Diante dessas duas constatações, tornou-se impossível para Ivanildo negar que, no mínimo, ele sabia o que aconteceu com Lívia naquela noite. Sob pressão, ele acabou confessando que havia cometido o crime.
Mas o que poderia ter levado Ivanildo a fazer o que fez com Lívia? Para se ter uma ideia de como ninguém desconfiava dele, há reportagens sobre o caso no YouTube, onde moradores são entrevistados e questionados sobre possíveis suspeitas de que Ivanildo poderia ser o autor do crime. As pessoas simplesmente não conseguiam acreditar no repórter, mesmo quando ele afirmava e mostrava que Ivanildo já estava em prisão preventiva. Os moradores ficaram chocados ao descobrir que Ivanildo era o responsável. Ivanildo explicou que tinha um interesse amoroso em Lívia, embora ela tivesse 13 anos na época, enquanto ele tinha 19. Ele pediu uma caneta como pretexto para ir à casa dela, sugerindo que sua verdadeira intenção era encontrá-la sozinha. Ao chegar na casa, ele teve acesso à sala e, em certo momento, ele tentou algo com ela. No entanto, segundo o que a investigação apurou, ela não aceitou ter nada com ele. Insatisfeito, insistiu em se aproximar e ir mais além. Lívia tentou se defender, o que explica os arranhões no corpo de Ivanildo. Infelizmente, ele conseguiu dominá-la e asfixiá-la, e também golpeou ela com uma faca, causando assim a morte da menina. Ivanildo foi indiciado por estupro seguido de morte. Então, a prisão temporária dele foi decretada, porém o julgamento só foi realizado um ano depois, em outubro de 2020, onde ele foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão e mais um ano de detenção, e ainda teve a pena aumentada, pois a vítima era menor de 14 anos. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.